Por isso eu anuncio para vocês. Ele, fundador do Movimento Brasil Livre, fundador do Partido Missão, vocalista da banda Limão Rosa, futuro presidente da República Federativa do Brasil, Renan Antônio Ferreira dos Santos. Tinha que ter montado direito. Isso. Questões técnicas nos obrigam a arrumar o microfone, mas para quem tem banda de rock e tem que fazer isso com guitarra, costuma ser algo muito simples. Boa tarde, meus queridos amigos. Quem diria que nós chegamos até aqui, hein? Esse aqui é um momento muito especial, não só para mim, mas para todos vocês. A gente ia ouvindo o discurso do Kim, acho que vocês têm isso muito em mente. A gente passou por tudo nessa história toda. Eu sou hoje candidato à presidência da República, após 12 anos de movimento político, fazendo absolutamente tudo o que eu e os meus amigos acreditamos, comendo pão que o diabo amassou, defendendo o que acreditamos, vendo nós afundar diante de todos os cancelamentos possíveis, diante de todas as destruições de reputações, de todos os nossos amigos, incluindo a minha, diante do fim anunciado de todos nós, diante da derrota cantada por todos os adversários da esquerda e da direita, diante do ódio deles, diante da inveja deles, diante do sonho deles em nos substituir. Não era tudo isso que eles queriam? O destino sempre foi nosso. Nós somos o grupo escolhido. Nós somos nós os escolhidos. Somos nós os escolhidos e o destino quis que fôssemos nós. Em 2014, quando nós montamos o Movimento Brasil Livre, o maior e mais importante movimento da história do Brasil, nós não éramos nada além de um grupo de rapazes, num escritório mofado no centro de São Paulo, com um sonho na cabeça, grandes ambições. Em 1 ano e meio de trabalho, o governo do PT havia caído. O mesmo PT que derrotou os tucanos, a direita, o centrão, o mesmo PT que era uma máquina eleitoral com a Lula e com a Dilma, caíram diante daquele pequeno escritório. Era uma luta de Davi contra Golias, chamem do que quiser. Era uma luta no fundo de uma galera, de uma turma, que se achava e se considerava predestinada a mudar o destino do nosso país. E eu acredito em predestinação. E eu acredito que o destino o tempo todo olhou para nós e nos testou. Nos testou durante o impeachment da Dilma, todas as vezes que a imprensa dizia que havia 10 mil pessoas, quando havia quase 1 milhão. Testou todas as vezes quando faltava dinheiro para organizar a manifestação seguinte, quando éramos zombados, quando pelas primeiras vezes em 2015 e 2016, tínhamos as nossas famílias atacadas. Quando na marcha, a pé até Brasília, a perna doía, mas a gente não gravava vídeo falando do que doía. A gente gravava vídeo xingando o Centrão, xingando então Aécio Neves, líder da oposição, por ser contra o impeachment. Não éramos os fracos que nos limitaram agora esse ano, sempre fomos os fortes que entregaram o resultado. Sempre fomos nós.
sempre fomos nós. A história do Brasil, dos anos 80 até 2014, foi uma história do PT. Eles determinaram, através do projeto político deles e do sonho da geração deles, o destino de muitas gerações. Eu, quando completei 18 anos, em 2002, vi o Lula vencer a presidência da República. Entrei na faculdade em 2003, ano ele que tomou posse. Ou seja, desde que eu me tornei adulto, eu sou governado por PT, ou por um hiato com o Temer, ou por aquela governança patética do senhor Jair Bolsonaro. O destino de todos vocês nos últimos anos foi determinado pelo petismo. E onde erramos? O PT foi uma força tão poderosa, e o sonho da geração deles foi tão poderoso, que o que restou a todos os outros foi se determinar antipetista. No fundo, era sobre o PT e o anti-PT. E eles, portanto, se consideraram, em alguma medida, predestinados a tocar o nosso destino. E o que eles fizeram conosco? Nós fomos condenados pelo sonho do PT. Nós fomos condenados e a nossa vida se tornou um pesadelo pelo sonho maldito daquela geração. O sonho maldito deles, os conceitos, as verdades absolutas, condenaram a gente a ser um país triste, um país derrotado, um país de joelhos, um país que implora para ter algum protagonismo, um país em que vocês não conseguem comprar um apartamento, em que vocês agora têm que parcelar a pizza no iFood, um país que os juros estão altíssimos, um país em que vocês foram relegados a sequer não ter sonhos mais, porque os sonhos pertencem apenas a uma pequena elite. O chão, o povo, vive da migalha. Lula, com o resto do sonho dessa gente, entrega botijão de gás na sua turnê pelo Nordeste, entrega a conta de luz paga. Mas este foi o sonho deles, que eles protagonizaram. E essa é a realidade que eles nos entregam. Uma eleição em que eles não discutem propostas e que eles são incapazes de defender o próprio legado. Porque legado não há legado deles, há apenas o nosso sonho destruído. Mas nós, naquele pequeno escritório, achando que éramos predestinados, e acreditando que dali em diante, desde 14, sempre 14, nós começamos a construir a nossa história, não como antipetistas, mas como algo que tem qualidades intrínsecas, valores intrínsecos, algo que é pela afirmação, não pela negação do outro. Nós não somos a negação do PT, nós não somos antipetistas, nós não somos como outros ratos que se vestem de verde e amarelo, se apropriando dos símbolos nacionais, só para dizerem, veja só, eu sou o oposto do Lula. Quando você se define pelo seu inimigo, você nunca o supera. E é por isso que ambos têm que ir para a lata de lixo da história juntos. Eu ouso dizer mais, o nosso papel sequer será nós jogarmos eles na lata de lixo da história, porque eu volto a falar, de 14 em diante, a história é sobre nós, a história é sobre vocês, a história é sobre aquele grupo que derrubou a Dilma Rousseff e levou milhões, que se tornou o organizador das maiores manifestações do mundo neste século. Já pararam para pensar? Nós colocamos milhões de brasileiros nas ruas em centenas de cidades no mesmo dia. Isso não tem paralelo em nenhuma democracia do mundo neste século.
Nós fizemos isso. E todo aquele poder, toda aquela fama, foi jogada por nós no lixo. Veja só, defendendo aquilo que a gente acreditava. Vimos um governo chegar ao poder, se apropriando das nossas causas, tornando tudo aquilo que a gente defendia em erro, em mentira, em simulação, em show barato, em vagabundagem, em rachadinha, em piada com pessoas que morriam doentes durante uma pandemia, em comemorações e participações de escândalo de corrupção, em festa com banqueiro. E o que nós fizemos? Nós viramos para aquela massa que nos seguia e dissemos: vocês estão errados. Qualquer marqueteiro político diria: eles são idiotas, eles são loucos, eles vão acabar. E o marqueteiro estava certo. Nós acabamos. Nós fomos completamente destruídos. Em 2019 e 2020, nós fomos varridos do mapa. Restou apenas o mesmo pequeno grupo de pessoas que se encontrou num escritório mofado no centro de São Paulo. E que não desistiu. E que começou a construir um caminho próprio, não como a tal da terceira via. Porque se o antipetismo é a negação do petismo, se definindo como oposição, a terceira via é a oposição da oposição. Nós não somos nada de terceira via. Nós construímos o próprio caminho, com as próprias ideias, com as próprias cores, com o próprio sonho, com a própria imaginação. E nós construímos de amarelo e preto, do nosso livro, da nossa doutrina, ao nosso partido, a nossa casa. Nós não somos a negação dos demais, nós somos a afirmação da nossa geração. Nós somos. Caiu o governo Bolsonaro nos próprios erros, falhas e corrupção. Retorna Lula ao poder. O que nós temos diante de nós? O velho sonho daquela esquerda fracassada, nos avisando de que se nós não formos capazes de criar o próprio caminho, eles vão continuar nos governar. O pesadelo da geração deles vai continuar nos pautando. E vocês continuando mais pobres, o medo de andar na rua aumentando, as cidades tomadas pelo crime, vocês com medo de falar o que pensam, porque a censura vai ficando mais próxima, o teu país cada vez mais sendo tomado de vocês, lentamente, vocês estão sendo cozidos em fogo brando, lentamente, perdendo pouco a pouco aquilo que vocês têm. Os seus pais, quando mais jovens, tiveram sonhos e ambições maiores que a de vocês. Hoje, se você conseguir ter um emprego, hoje se você for capaz de pagar a própria conta de luz, você já é um herói. O que restou de nós? Sermos escravos desse pesadelo? Não. E eis que nós entramos aqui. Por nos negarmos a aceitar esse jogo vazio de cartas marcadas, por nos obrigarmos a criar o nosso próprio sonho, nós ousamos não apenas construir o partido, mas se propor a ser candidato a presidente da República. Quem este cara pensa que é? Um dos menos populares do Movimento Brasil Livre, um sujeito meio ranzinza, alguns dizem, briguento, que foi praticamente empurrado por aquela massa de pessoas que está ali atrás, dizendo: é você, vá. Tá bom, vamos. Antes do 1% começaram as primeiras viagens, a primeira turnê, as primeiras desventuras, os primeiros amigos, os primeiros aliados, os primeiros inimigos. 1 virou 2, que virou 3, que virou 4, que virou 5. Quando vimos, começamos a ultrapassar governadores. Os governadores, a esperança da terceira via. Os governadores, que enquanto governaram, nunca tiveram a postura de líder, de erguer a cabeça e peitar o grupo de usurpadores do bolsonarismo. Nunca foi sobre eles, nunca foi sobre eles.
E todos foram caindo pelo caminho. Não só candidatos. Ratinho, lembram dele? Estava na Lava Jato não, desculpa. Estava no Banco Master. Quem está no Banco Master costumava estar na Lava Jato. Já eu tomo uma surpresa aí, mas estava no escândalo do Banco Master. Para onde a gente olha, a gente vai vendo defecções e decepções. Quem se lembra de saudosa memória, ministro Sérgio Moro? Hoje um vassalo, uma pessoa que cantamos o nome dele. Um vassalo, um homem que não teve a estatura de defender o próprio legado e se submeteu a ser escravo daqueles que destruíram a sua grande obra, que era a Lava Jato. Eu nunca vou permitir, e que a gente encerre o nosso partido, e que a gente feche tudo que a gente criou, mas eu nunca vou permitir que o sangue, o suor e o trabalho de vocês, as lágrimas de vocês, tudo aquilo que a gente juntou para construir o nosso caminho, seja trocado por um cargo, como o senhor Sérgio Moro fez com a Lava Jato. Nunca! É preferível perder 1000 vezes como um homem livre do que vencer como um escravo. Nunca vençam como escravos. Nunca vençam como escravos. Nós nunca ficamos de joelho. Quando éramos nós a ser derrubados e sermos cancelados, sempre de pé retornávamos para o enfrentamento. Até o ponto que não era mais possível nos derrubar. Hoje não há como derrubar a gente. Hoje, por quanto da nossa força, nós inspiramos milhares e depois milhões. São milhões nas intenções de voto, já indicando o nosso caminho nas eleições. Dentre os mais jovens, que são o tal futuro do país, já somos os primeiros. É por isso que o futuro é glorioso. O futuro já é nosso. Quando criamos o partido, foi tendo essa noção, que eu falo para vocês, de que o espírito do tempo está conosco, de que nós vamos determinar a história, presente e futura do Brasil. Nesse instante, nós já estamos determinando o futuro do nosso país. E ao determinar o futuro do país com os nossos sonhos, nós não precisamos nos opor a ninguém. Nós ofuscamos o demais. O sol amarelo da missão ofusca a estrela vermelha dessa eterna noite que nos condenou. Já dizia a canção deles, que brilha uma estrela. Mal o povo sabia que para a estrela brilhar você precisa da noite. E estamos há décadas vivendo a noite do petismo. Não será negando eles, eu volto a afirmar. A afirmação é a luz. E a luz, meu amigo, está presente nessa cor. A luz são as nossas ideias. A luz é a nossa coragem. E Deus fala como? Deus fala através dos corajosos. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de quem? 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 Nós ousamos ter coragem, nós ousamos enfrentá-los. Nós não temos sequer 1% dos recursos deles, e não há um exagero retórico aqui, eu estou sendo muito preciso.
Eles têm mais governadores, mais capachos, mais vereadores, mais prefeitos, mais veículos de imprensa, mais seguidores, mais dinheiro. Como eles mesmos diziam, nós não somos mais nada. Mas é aquela coisa que como dizia o meu grande mestre Bob Dylan, quando você não tem nada, você não tem mais nada a perder. É quando a gente não tem nada a perder que a gente produz as coisas mais bonitas. E nós vamos produzir a coisa mais bonita. A nossa campanha já é a coisa mais bonita. Nós somos um projeto mais bonito da nossa geração, porque nós nascemos para governar o Brasil. Nós nascemos para isso. Cada um de vocês. Vocês são parte desse sonho e vocês serão parte dessa governança. Quantos que estão nesse palco se tornarão governadores, deputados, mais para frente prefeitos? Quantos que estão ali atrás de mim não se tornarão no futuro presidentes da República por essa mesma legenda, por esse mesmo número? Eles quiseram, ali atrás, que eu fosse o primeiro. E é isso que eu sou. Muita gente me encontra, Renan, você é o presidente do partido, presidente do movimento, sempre odiei isso. E quem me conhece sabe. Prefiro que me definam como guitarrista e vocalista da banda Limão Rosa, como presidente partidário. O nosso grupo tem um conceito, que é um conceito muito antigo, que do primus inter pares, o primeiro entre iguais. Entre iguais, porque somos iguais, e o que eu vejo aqui são soldados e irmãos da minha causa. Nesse instante eu estou aqui apenas porque sou o primeiro, mas eu sou o primeiro entre iguais. No nosso grupo, você não verá disputa de poder baixa, você não vai ver baixaria, brigas ridículas, brigas inúteis. Nós não nascemos pela briga vazia, pelo espaço de poder. Essas pessoas já saíram. Essas pessoas são os ex-MBL. Essas pessoas são os traidores, os eufiates, os homens desesperados em fazer parte daquilo que é nosso, e quando não têm a capacidade, nos traem com os persas. É isso que eles se tornaram. A vida inteira deles determinada pela alcunha MBL. Essas pessoas que nos negaram, ou as que nos traíram, vem agora a gente na seguinte posição: nós somos a última linha de defesa do Brasil produtivo contra a vitória do pesadelo e da noite petista. E eu sou muito claro sobre isso. Flávio Bolsonaro, o farsante, o fraco, o corrompido, Flávio Bolsonaro, aquele que trocou os milhões na rua pelos milhões na conta, Flávio Bolsonaro não tem chance de vencer Lula no segundo turno, até porque Flávio foi colocado na eleição pelo Lula. Flávio está sendo preparado para ir às eleições pelo Lula e perder para o Lula. Não há energia nos demais candidatos. Nós já estamos em terceiro e subindo. Portanto, o único caminho para que a noite petista continue lá, com a maldita estrela brilhando, o único caminho é a missão. Veja como o destino novamente olhou para a gente, assim como olhou por nós, naquele pequeno escritório mofado no centro de São Paulo. O destino nos colocou novamente diante da história. Diante da chance única do Brasil produtivo e do Brasil honesto, resistir a mais 4 anos de pesadelo. E o seu sonho, a sua esperança, os momentos em que vocês ficaram sozinhos, em que vocês brigaram com familiares, em que vocês foram negados pelos seus amigos e amigas, em que vocês foram tratados como idiotas, como loucos, como imbecis que estavam coletando assinatura, como pobres coitados, como manipulados, como diziam os outros.
Naquele momento, não apenas vocês construíram sua independência, a independência que alguns dos meus concorrentes, como Romeu Zema, não têm. Ele não pode criticar o Flávio, ele até quer, porque o partido novo, partido de escravos, partido de joelho, não deixa. A mesma independência que o tal do bolsonarismo não tem, sendo apenas um instrumento comercial do senhor Valdemar da Costa Neto, que não esconde isso nas suas entrevistas. Então aqueles que foram zombados como coletores, são hoje agraciados como líderes, como pessoas donas do próprio destino. Muitos deles estão ali como candidatos, muitos deles estão se tornando dirigentes partidários, muitos deles começaram como moços e moças na rua, e hoje são senhores de projeto, e acima de tudo, senhores do próprio destino, porque a missão é a nossa casa, porque a nossa candidatura é o nosso caminho, e porque a vitória é o nosso destino. A vitória é o destino da nossa geração. As próximas décadas serão determinadas pelas decisões e pela energia que a gente colocar agora, nas próximas semanas. É uma questão de semanas. São semanas para me diferenciar nas pesquisas, para que eu suba e busque Flávio Bolsonaro. São semanas para que os debates aconteçam, para que a televisão passe a me cobrir, para que essa mensagem passe a ressoar, e o Brasil descubra que não precisa ser escravo do sonho maldito do petismo e tampouco da farsa do bolsonarismo. São semanas para que a gente tire o Flávio do segundo turno e para que o Lula vire seus canhões malditos contra nós, os mesmos canhões que eles viraram contra nós no impeachment. Não há nada, absolutamente nada além de semanas. É a energia de vocês que vai determinar isso. É a energia de vocês, a confiança de vocês contra o dinheiro deles, contra o discurso comprado, contra o jingle com funk, contra a amizade com traficante, contra todos os vagabundos, todas as prostitutas que eles saíram em Trancoso. Somos nós contra todos eles. Mas não por oposição, mas sempre afirmando quem nós somos. Nós somos o grupo que vai permitir que todas as crianças que nascerem nesse país, a partir de 2027, vivam um Brasil completamente diferente do Brasil que nós vivemos. Sabe, na Coreia, na China, houve algumas gerações que foram gerações de sacrifício, que tiveram que trabalhar muito mais do que a geração dos seus filhos, e não viram materialmente o fruto do seu trabalho, ralaram, foram chamados de escravos. Foi uma geração que se sacrificou pelas gerações futuras que vivem muito melhor do que elas jamais viveram. Quis o destino que fôssemos nós a geração do sacrifício, fôssemos nós, na derrota, no erro, no sonho mentiroso das gerações anteriores, fôssemos nós as gerações a ter que sacrificar, a ter que acabar com boa parte daquilo que a gente sonhava, para integrar para as gerações mais novas, as possibilidades que nós não tivemos. Eu quero o compromisso, e o compromisso é que toda criança que nasça a partir de 2027, possa se alimentar numa boa, pelo fruto do trabalho dos seus pais, e não do assistencialismo barato do governo.
Eu quero que essa criança possa andar com a sua mãe na rua e ela não terá medo de ser assaltada, assediada ou agredida. O celular dela não será roubado, assim como a dignidade dela não será ulvitada por ninguém. Ela não vai apanhar em casa, ela não vai apanhar na rua. E a criança vai se sentir segura. Segura porque vive num país que valorizou a mãe dela e valorizou ela. Esse é outro compromisso com essa criança. Outro compromisso com essa criança. Todas e absolutamente todas as escolas que ela for estudar vão tratar como alguém digno, que será alfabetizado e não objeto de experimentos teóricos com métodos que não funcionam. Ela será alfabetizada de verdade. Não haverá funk, não haverá traficante na escola dela. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.